uma coisa que passou batido, que eu acho até legal a gente começar, e a gente entra nessa coisa dos se é mito ou se é verdade, que eu até falei pra Mitos e você, verdades. que tem na internet. Também fiz uma live sobre isso, viu? Não perca meu canal. Lembrando que temos outro episódio também aqui sobre cientologia lá, onde a gente se aprofunda bastante também. Sim, exato, exato. Assistam o outro episódio. Ó, uma coisa que eu perguntei é se ele teve alguma iluminação para receber esse sim. conteúdo, ou foi apenas estudo? E onde ele conseguiu essas informações de vidas passadas e tudo mais? Então, ele estudou nos livros alguns livros que são aqueles biográficos, tem o histórico, né? Ele estudou filosofias orientais, linhas da psicologia. Ele foi viajando o mundo. O pai era da Marinha e ele teve a oportunidade de ir com o pai até adolescente e ficar por lá, né? O pai queria que ele voltasse, não, eu vou ficar mais um pouco, e ficou tal. E é legal, nas palestras ele conta o que ele viu, o que ele experimentou. Ele viu mágica, né? Ele viu aquele pessoal lá do Oriente fazendo mágica mesmo. Mas ele queria coisas práticas, ele queria coisa. Como engenheiro, ele estava assim, né? Da parte bem lógica dos Estados Unidos, né? Americano, num lugar que era, né? Tem o Oriente e o Ocidente. Ele estava ali entre os dois. E ele via coisas maravilhosas nos mosteiros. Só que ele saía na rua e tinha gente morta na calçada que ninguém tinha recolhido ainda. Ele falou, peraí, mas isso aqui, por que esse conhecimento está só para poucos? Eu quero que esse conhecimento seja para todo mundo. E ele continua estudando. Ele não existe um momento específico que surgiu, né? Aliás, nesses livros ele conta. Esse aqui é um histórico de como ele descobriu a mente reativa. Então ele vai contando um pouco da história aqui, de como que ele estava pensando. Porque quando ele estava na faculdade, George Washington, ele estava no departamento de engenharia. Daí ele ia no departamento de psicologia. Ele falava assim, vocês já sabem por que as pessoas têm esse comportamento? E o pessoal olhava para ele, não, estamos estudando os ratos aqui. Peraí. Então ele falava, nossa, não. Ele achava que já as respostas existiam, mas não existia resposta. Então ele achou que era interessante buscar essas respostas. Numa oportunidade, ele teve contato com o comandante Thompson, que era um estudioso da psicanálise. Foi numa viagem de navio bem longa, e eles não tinham nada que fazer, então o comandante Thompson tascou a psicanálise nele, foi ensinando e tal. E ele foi vendo, ele foi, como engenheiro, né, com ponto de vista de engenheiro, ele foi colocando em prática. Né? Como ele fez tudo isso, até hoje a gente está assim. A gente também não sabe, muita coisa. Às vezes a pessoa fala, como que eu vou estudar tudo que ele escreveu, claro, tudo que ele palestrou? Então a gente não sabe como que ele conseguiu, era um ser iluminado já como ser espiritual mesmo, né? Não que nessa vida ele se iluminou, ele já era, né, um ser especial. O conhecimento que ele traz é igual, por exemplo, que ele descobriu, você perguntou aí de vida passada, aquilo que eu te falei, na própria audição, por exemplo, digamos que ele te colocou em sessão e você começou a ver coisas que falavam, mas isso nunca aconteceu nessa vida. Então, a partir daí... Uma morte. Exato. Você fala, não morri ainda, estou vivo. De repente você vê uma morte. Exato. E a partir daí ele foi aprofundando, né? Ele viu que ele precisava buscar muito mais, além do que era só a mente reativamente analítica, né? E agora, gente, da mesma maneira que ele coloca para nós, Scientology não te ensina nada, porque o conhecimento já é teu, ele já trouxe, a gente já traz muito conhecimento com a gente, né? Como é que você explicaria hoje, por exemplo, a gente vê aí na internet, é comum, uma criança de 2 anos tocando bateria, o outro, né, 1 ano e meio no piano, Beethoven, peraí, como é que explica isso? 2 anos de idade, com toda aquela habilidade. Então, eu acho que assim, é a gente observar os fatos, né? Não é assim, eu acredito ou não acredito. Eu acho que negar certas coisas que está muito diante da gente, sabe? Como que eu posso negar isso? Não é? Essa criança não já trouxe dela esse conhecimento? Ela não aprendeu isso
em 1 ano e meio. Não. Uhum. Né? Aliás, E muitas vezes sem ninguém nunca ensinou. A criança senta lá e tira uma música no piano. Sim. Né? Aliás, às vezes eu faço as contas da data que um grande músico faleceu, e daqui a um tempo você encontra uma criança fazendo algumas coisas parecidas. Parecida, igualzinho. Então, Oi, né? peraí. Onde Né? está o Michael Jackson? Né? Onde está o Freddie Mercury? Está aqui, em algum lugar. Ele Já deve já tá está por fazendo aí. coisas legais. Então, se você vê uma pessoa tocando piano, assim e tal, né? Uma pessoa não sei quanto tempo faz que o Freddie Mercury. Então, você vê quantos anos teria uma criança agora, Uhum. né? Depois do falecimento dele, quando ele morreu. Ah, deve ter sido na década de 90, né? O Freddie Mercury? É. Sim. Inclusive, esse é o jeito que eu gostaria que o Michael Jackson entrasse nas crianças e não só pra gente ser odiado na internet pelos fãs do Michael Jackson. Ó,